Então, meus irmãos, vocês que trouxeram a Bíblia, aqueles que trouxeram a Bíblia, peço que vocês abram em Marcos, capítulo 6, versículo 35. Tem que fazer assim, porque senão não enxergo lá em cima. É o Luiz, né? É o Luiz. Vamos usar bastante os versículos aí hoje. Marcos, capítulo 6, versículo 35. Quantos acharam, digam amém. E meu irmão, não se preocupe se você não veio com a Bíblia. Se tiver lá no celular, pode abrir. E se não tiver no celular, acompanhe conosco no telão. Glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 6, versículo 35. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, Jesus, porém respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Glória a Deus. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Glória a Deus, meu querido. Você pode fechar a sua Bíblia, levar o seu pensamento em Deus nesse momento. Eu acredito que a maioria de nós veio de um dia de trabalho e quem ainda não trabalhou, talvez vá trabalhar hoje. E como eu declaro no nome de Jesus, todos os cultos, quando é possível, se porventura você não está tendo a oportunidade de trabalhar hoje, porque alguma porta se fechou, em nome de Jesus, uma porta onde não existe porta vai ser aberta na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos orar antes da mensagem. Feche os seus olhos, leve o seu pensamento em Deus, se conecte com Ele. Vamos deixar o nosso cansaço e tudo aquilo que não é do Senhor para as nossas vidas, que nada nos atrapalhe nesse momento, para que nós venhamos a nos conectar com a mensagem do Senhor para nós. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti como igreja, como família, como irmãos em Cristo, nos colocando diante do Senhor para compartilharmos da mensagem que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Que a Tua mensagem venha de encontro com as nossas necessidades, com aquilo que precisamos aprender e entender para colocarmos em prática nas nossas vidas. Como eu disse ao Senhor hoje, a palavra, a mensagem, ela primeiro vem de encontro ao pregador. Ela transforma e precisa transformar primeiro aquele que vai trazer a mensagem, para depois ela ser passada à frente. O Senhor já falou comigo e vai continuar falando conosco hoje em nome de Jesus. Eu não sou nada, Senhor, eu não sou ninguém, mas Tu és Deus. Usa-me nas Tuas mãos conforme Tu queres. Que eu seja a boca profética para o Teu povo neste dia, nesta tarde, no nome de Jesus. Age no nosso meio mais ainda do que o Senhor já está agindo. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, você pode se assentar, fique à vontade, se acomode na sua cadeira. Meus irmãos, nós lemos aqui então, vamos para esse momento da palavra, e após a palavra nós vamos ceiar. Hoje nós temos um culto mais ágil, porque nós temos 1h10 de culto, então nós precisamos correr e o tempo não espera. Marcos 6, versículo 35 ao 43 que nós lemos aqui, fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Essa passagem nós vemos em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. E quando nós olhamos, nós estamos lendo a Bíblia, nós vemos que existem 2 multiplicações de pães e peixes. Houve uma multiplicação de pão, que era para 4 mil, 7 mil pessoas, e houve essa, que era para 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E
essa multiplicação de pães, esse milagre que o Senhor operou, ele é relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João, e a outra multiplicação não é relatada em Lucas e em João, só apenas em Mateus e Marcos. Então, existe essa diferença entre esses dois momentos, esses dois milagres que o Senhor Jesus operou. E essa passagem aqui, o Senhor falou muito comigo, e nós vamos aprender hoje e entender alguns passos quando o Senhor quer operar ou vai operar um milagre na nossa vida. Só que para nós, aquilo que nós sempre conversamos aqui, nós aprendemos com os nossos pastores. Para a gente viver o milagre existe um processo, nós precisamos aprender algumas coisas para viver o milagre. Nós precisamos estar prontos para viver o milagre concretizado na nossa vida. Deus nunca vai entregar nada nas nossas mãos que nós não estamos prontos. Então, talvez a gente pode estar pensando, você na sua cadeira aí, você pode estar pensando, eu na minha casa talvez já tenha pensado algum dia, eu estou precisando de um milagre, por que o Senhor está demorando tanto para fazer algo? Primeiro, que o Senhor não demora, Ele chega no tempo certo. Então, meu querido, o tempo certo vai acontecer na sua vida. Não é o nosso tempo, não é a mentalidade humana, mas é a mentalidade do céu que nós precisamos entender, que nós precisamos colocar na nossa cabeça. Que a lógica humana, meu irmão, ela não serve. O que serve nas nossas vidas é a lógica dos céus, porque é com essa lógica que o Senhor opera. Então, pode parecer que não está acontecendo nada, mas o poder do Senhor está se manifestando. E o milagre vai acontecer. Isso é certo, porque o nosso Deus é poderoso. Se o nosso milagre dependesse de homens, não iria acontecer, meu irmão. Mas o nosso milagre depende somente de Deus, e é Ele quem faz. Amém? E nós vemos aqui, logo no início, dizendo, já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse é um lugar deserto e já é tarde. Luiz, coloca para nós ali a partir do versículo 31, por favor, só para nós entendermos esse contexto. 30, por favor, só para... Tá certo. Isso. Versículos antes do versículo 30, nós vamos entender o porquê dos 12 cestos cheios e dos discípulos, aqui todo esse contexto. Jesus havia dito para os discípulos, para os apóstolos, vocês vão pregar, vocês vão operar coisas em meu nome, e depois vocês voltam. Então eles tinham sido enviados. Eles tinham saído para trabalhar, eles tinham saído para viver a obra do Senhor, para realizar um projeto, algo que o Senhor Jesus tinha colocado para eles viverem. Então eles trabalharam, eles tiveram as suas funções ali e retornaram. Aqueles homens com certeza estavam cansados fisicamente, talvez mentalmente, eles estavam precisando de um descanso, eles estavam precisando de um alimento, eles precisavam parar um tempo talvez ali, descansar um pouco, refletir, conversar com Jesus e falar para Jesus tudo aquilo que tinha acontecido nas andanças, nas idas deles ali, quando o Senhor Jesus havia os enviado. E aí vai avançando para nós, Luiz, por favor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus. Volta no 30, por favor. Aí, a presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. 31. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muito, porém, os viram partir e reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles, o povo, né? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí a gente chega no versículo 35. No final da tarde, vieram os discípulos e comentaram que o lugar era deserto e a hora já era avançada. Aqueles homens, eles estavam precisando, como eu estava dizendo, descansar. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é o lugar do milagre. Eu não sei se você está anotando ou tem o costume de anotar. Se você estiver anotando, anote aí o primeiro ponto. O lugar do milagre. Eles estavam cansados, eles estavam com fome. E Jesus faz uma proposta meio diferente para eles. Imagina só você fica dias, um bom tempo ali, trabalhando, ou hoje mesmo. Nós trabalhamos o dia todo, estamos cansados, querendo ir para a nossa casa, tomar uma água, tomar um café, comer uma comidinha,
preparada lá na nossa casa, sem ser pelo iFood. E aí, quando nós chegamos ali com Jesus, Jesus fala, não vamos para casa, vamos para o deserto. Talvez aqueles homens estavam esperando, bom, Jesus vai chamar a gente para um churrasco. Jesus vai chamar a gente para ir numa casa, num lugar legal, que tem uma piscina, que tem diversão. Mas não, Jesus disse para eles, vamos para o deserto repousar. Jesus os convida para um lugar onde possivelmente não teriam nada. O que nós temos no deserto a não ser areia? Cobra, uns bichos estranhos, e quando nós não encontramos água, nós passamos a ter sede. Tem escassez de comida. Imagina aqueles homens, se já estava declinando a tarde, eles estavam indo para o deserto, iria fazer frio, iria ser difícil encontrar comida. Mas aqui nós já aprendemos a primeira lição com Jesus. O lugar do milagre não importa. A situação que nós nos encontramos não importa. Pode ser no meio do mar, pode ser num lago, pode ser no alto de uma montanha, pode ser no vale, pode ser no deserto onde não vai ter nada. Quando nós estamos com Jesus, tudo vai acontecer. E aqueles homens, eles não falaram para Jesus, Jesus, nós não vamos. Ou, vamos para outro lugar, vamos para um lugar melhor. Eles não questionaram, eles não falaram nada. Jesus disse, vamos para o deserto para repousar, para descansar. Tudo bem, então nós vamos com o Senhor. O que eles demonstraram? Confiança no Senhor Jesus. Eles estavam demonstrando confiança, eles estavam mostrando, tudo bem, independente de onde o Senhor Jesus nos levar, algo vai acontecer, algo bom vai acontecer. Não importa com fome se eu estou com sede. Quando eu estou com Jesus, Ele cuida de todas as coisas. Nós conversamos sobre isso a semana passada, sobre Mateus, quando Jesus diz, por que vocês estão preocupados com comer, com o que vão comer, vestir ou beber? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles homens estavam praticando exatamente o que Jesus. Eles não estavam preocupados se eles iam comer ou fazer alguma coisa. Eles estavam indo com Jesus, confiando no Mestre, porque o Senhor ia dar coisas e coisas sobre a vida deles, não interessava o momento. Nós precisamos entender que não tem terreno ruim, não tem cidade, não tem casa, não tem trabalho ruim. Aonde o Senhor está, tudo pode acontecer. Então nós vamos frutificar onde nós estamos. E se é preciso, na sua vida e na minha, transformado, se para você e eu frutificarmos, nós precisamos sair de um lugar para outro, Deus vai fazer, mas não somos nós que vamos decidir. É o Senhor que vai nos direcionar. E através do direcionamento do Senhor para as nossas vidas, aí sim, nós vamos nos movimentar conforme a direção do Senhor para nós. Aqueles homens demonstraram confiança. Caminhar com Jesus é confiar que Ele pode todas as coisas, que Ele cuida, que Ele provê tudo aquilo que nós precisamos no momento certo. Não adianta nós virmos aqui toda quarta, todo sábado, todo domingo, reunião de oração, culto de segunda, de terça e de quinta, semana inteira, cantar Jeová Jirê, cantar que... Esqueci a letra agora. Da Aline Barros. Temer porque se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jirê, irás prover de novo. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Será que nós temos cantado isso com confiança? Eu gosto de falar sempre isso quando eu posso com os líderes de louvor da região, com os ministérios de louvor quando nós temos treinamento. Nós precisamos entender como igreja, e talvez a gente não parou para pensar sobre isso ainda, que louvor é compromisso. Quando nós cantamos alguma coisa com a nossa boca, nós estamos declarando. E não adianta a nossa boca declarar, os nossos braços estarem levantados na igreja, com essas luzes, com tudo muito bonito, os irmãos cantando, a banda ministrando, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, sendo que no nosso coração nós não estamos acreditando que o Senhor está cuidando do nosso amanhã. Talvez é esse ponto que nós estamos precisando melhorar, precisamos mudar. Independente da situação, do tamanho, da dificuldade, para Deus não tem tamanho, não tem dificuldade. Deus faz, Ele te ama, Ele ama todos nós, Ele cuida de nós.
Deus não dorme, Deus não pisca, Deus ele não fica sonolento, Ele está com os olhos dele voltados para nós em todo o tempo. Enquanto nós dormimos, o Senhor está cuidando de nós. Enquanto nós trabalhamos, o Senhor está cuidando. Enquanto nós andamos, o Senhor cuida de nós. O Senhor está conosco todo o tempo. Tem aquela música muito antiga, cantava quando eu era pequenininho, que diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em ti. Eu cresci ouvindo essa canção e muitas outras, mas essa canção nunca fez tanto sentido na minha vida como nos últimos meses. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu cantava essa música sem entender o real sentido dessa canção. É Deus dizendo: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o único trabalho que você tem, que eu tenho, é descansar no Senhor. Olha só que beleza, meu querido, você não precisa fazer força, você não precisa correr, você não precisa perder noites de sono, você precisa descansar. E é isso que Deus tem para você e para mim, descanso. Deus está dizendo, falando, Jesus está falando, Deus está dizendo: venha comigo para o deserto, você vai descansar, e o resto das coisas, a sua comida, o que vai acontecer na sua vida, eu já estou cuidando com uma provisão sobrenatural sobre a sua vida. Uma multidão seguiu a Jesus. Aquela multidão estava sedenta por algo. Onde Jesus ia, as pessoas seguiam ele, queriam algo, aquilo que ele podia oferecer. Talvez os seus ensinamentos, talvez um milagre. Existiam também os curiosos. Mas aonde o Senhor passa, tem milagre. Aonde o Senhor Jesus passa, aonde o Espírito Santo de Deus se manifesta, tem transformação. E é isso que está acontecendo no nosso meio agora. Aquela multidão seguia Jesus. Ela seguiu a Jesus e o encontrou, e a multidão buscava Jesus. Na palavra de Deus diz: quem busca, acha, quem bate, se lhe abre. Então, meu querido, também diz que todo aquele que pede, recebe. Então, talvez nós não estamos recebendo porque não estamos pedindo, ou talvez estamos pedindo de forma errada, porque milagre tem nome, aquilo que você precisa tem nome. Aquilo que eu e você precisamos tem nome. O que eu e você estamos precisando hoje? Nós estamos buscando a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Aquela multidão seguia a Jesus, ela buscava algo em Jesus. O que eu e você estamos buscando em Jesus hoje? Nós estamos buscando simplesmente um milagre, porque sabemos e cremos que o Senhor é Deus único que pode operar milagre, mas depois disso nós os deixamos e não temos mais compromisso, ou nós estamos querendo primeiro ter compromisso para depois receber aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós? A multiplicação dos pães, ela não é realizada para todos, somente para aqueles que buscam em Deus a resposta. Aquelas pessoas vivenciaram o milagre da multiplicação, comeram o pão, comeram os peixes, eles participaram daquele momento sobrenatural, mas por quê? Porque eles estavam no lugar certo, seguindo a pessoa certa. Se tivessem seguindo um homem comum, eles não teriam vivido aquele momento do milagre, mas eles estavam seguindo o único que poderia operar milagres, aquele que multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós vivemos os milagres. Milagre é só para quem busca ao Senhor. Enquanto nós não procurarmos a Deus, enquanto nós não procurarmos a presença do Senhor, enquanto nós não estivermos com o nosso coração diante do altar, diante da presença do Senhor, enquanto nós não buscarmos sinceramente a presença do Senhor, os milagres não vão acontecer. Segundo ponto, vou correr aqui, compaixão. Ali diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. 4, põe para nós, Luiz. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Passou a ensinar-lhes muitas coisas. Deus, ele trata a todos de igual maneira. A gente não pode pensar que a minha família é diferente da outra, então eu não vou receber bênçãos, porque o meu irmão do lado, ou a família que eu conheço ali, que mora na minha rua, ou está lá no meu trabalho, tem mais dinheiro do que eu.
ou aquela família, ou aquele rapaz, aquele irmão, aquele amigo ou amiga é mais bonito do que eu, ou tem mais sobrenome. Para Deus isso não importa, meu querido. O que importa é o seu coração. Deus, Ele nos ama incondicionalmente e as bênçãos dele estão sobre todos nós. Ele quer cuidar de nós. Jesus, Ele teve compaixão. Ele saiu daquele barco, ele teve compaixão, Ele quis cuidar daquelas pessoas, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Cuidar de você e da sua casa. Ele quer cuidar do seu coração. Ele quer cuidar das suas coisas. O milagre da multiplicação ocorre por causa da misericórdia de Jesus. É um ato direto de Deus para com o povo. Não tem intermediários, meu irmão, entre você e Deus. Não existe intermediário, não coloque intermediários, é uma conexão direta da sua vida, do seu coração com os céus. Então, Deus quer se relacionar para mostrar e revelar aos nossos corações o real propósito dele para as nossas vidas. Um ponto muito importante, terceiro ponto, administração. Segue para nós, por favor, Luiz, do 36 para frente. Pode ir. Por favor, pode ir. Avança. Então Jesus lhes ordenou. Isso, volta no 38, por favor. Nós começamos a aprender uma lição sobre administração. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então, existia algo que precisava ser administrado. Eles tinham algo que aos olhos humanos poderia alimentar apenas um homem. Poderia alimentar apenas uma família, poderia alimentar um discípulo, talvez, ou um menino, que em João nós vemos. Mateus, Marcos e Lucas não diz, mas em João, essa passagem é relatada falando do menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Eles procuraram na multidão e o menininho lá que tinha 5 pães e 2 peixes apareceu. Então eles tinham algo para administrar. Então, seguindo. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. 40. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Deus gosta das coisas com ordem. Deus não vai operar um milagre na nossa vida que a gente não consegue lidar com aquilo, ou que a gente não vai administrar bem. Então não adianta nós ficarmos pedindo algo para Deus, se nós não sabemos administrar aquilo que nós temos na nossa vida. Em Mateus 25, 21 diz, coloca para nós, por favor, Luiz, eu não combinei com você, Mateus 25, 21. 25, 21. Esse aí, 25, 21. Isso. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Não importa o quanto temos nas nossas mãos. Não importa se é pouco, se são 5 pães e 2 peixes, se são 1000 pães e 500 peixes. Não importa a quantia. Deus quer que nós aprendamos a administrar. Nessa passagem, para a gente viver um milagre, para a gente viver as coisas sobrenaturais, nós precisamos ter uma vida em ordem. Aquilo que está na sua mão e na minha mão, nós precisamos administrar bem e tratar com zelo. Porque enquanto nós não tratamos com zelo e não administramos bem aquilo que o Senhor nos concede, nós não vamos viver um novo nível na nossa vida. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Enquanto nós não formos fiéis no pouco que nós temos nas nossas mãos, nós não vamos avançar para o próximo nível, para a próxima fase, nós não vamos conseguir viver milagres. Porque se eu não tomo conta daquilo que está na minha mão, aquilo que Deus me entregou, se eu não trato com zelo, se eu não sei administrar aquilo que o Senhor colocou na minha mão, como que eu vou administrar algo maior? Como que eu vou administrar algo melhor, algo mais complexo? Então, nós precisamos estar prontos para viver aquilo que Deus tem para nós. Primeiro se estima o custo para comprar os pães. Os discípulos falam: como que nós vamos alimentar todo mundo? Nós precisamos de 200 denários para alimentar todo esse povo. Jesus ele faz um levantamento das coisas ali. Eles organizam a entrega dos pães, dividem em grupos de 100 e 50. Como eu estava dizendo, a organização é tudo. Quem não se organiza se perde ao longo do caminho.
Talvez hoje algumas pessoas, que cada pessoa tem dificuldade com uma coisa. Eu conheço pessoas que são extremamente organizadas. E outras pessoas não são tão organizadas. Seja com finanças ou com as coisas que tem nas suas mãos. Mas, se é isso que nós precisamos aprender hoje, é aprender a sermos mais organizados com aquilo que nós temos nas mãos, é isso que nós vamos sair daqui hoje para fazer. Nós vamos administrar melhor aquilo que nós temos nas nossas mãos. E com certeza um milagre vai acontecer. Deus, ele não dá recursos para quem não sabe administrar. O nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de bagunça. Deus não gosta das coisas em desordem, das coisas mal feitas. Imagina só se eles pegassem aqueles 5 pães e 2 peixes e não organizassem o povo. Imagina a bagunça que seria aquilo. Imagina só, com certeza um ia pegar mais do que o outro, ou alguém ia ficar sem. Mas Jesus, o Filho de Deus, tem uma visão sobrenatural e ele organiza. Para aquelas pessoas viverem um milagre, para elas receberem aquilo que elas estavam precisando, elas precisavam se organizar. E é isso, um dos pontos que nós estamos aprendendo hoje. Para eu e você recebermos aquilo que Deus quer nos entregar, nós precisamos estar organizados com aquilo que temos nas mãos. O milagre só pode vir das mãos de Jesus. Antes de distribuírem, Jesus multiplicava. E após isso os apóstolos distribuíam. Nós vemos ali na passagem que Jesus toma o pão, ele faz uma oração. Obrigado, Luiz. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E não dá para ler o que está escrito. E pois todos repartiu também os 2 peixes. Tudo que vai acontecer de sobrenatural na nossa vida, toda bênção, todo milagre, tudo aquilo que vem de Deus, primeiro passa pelas mãos do Senhor, para depois chegar sobre as nossas vidas. Não é das mãos de homens que vêm as nossas bênçãos, é das mãos do Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode multiplicar as bênçãos sobre nós. Vou correr aqui, meus irmãos. Sem desperdício, Deus dá na medida certa. Nós vemos ali que todos comeram de maneira farta. Eram contados 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, podemos ter aí aproximadamente 15.000 pessoas, mais ou menos, dando um chute. Então, todos comeram bem, mas não houve desperdício. Por que não houve desperdício? Porque tudo aquilo que sobrou, eles encheram 12 cestos cheios e os discípulos levaram esses cestos embora. Recompensa. Último ponto. O que aconteceu com os cestos cheios de pão? Quem que levou os cestos cheios de pão ao final do milagre? Quem? Os discípulos. Quem que começa essa passagem cansado, com fome, vindo de dias e dias de trabalho, e Jesus convida para ir ao deserto repousar? Os discípulos. Então, o que nós aprendemos aqui? Aqueles homens, eles já estavam voltando do trabalho, estavam cansados, mas eles tomaram a primeira decisão, que foi confiar em Jesus, porque eles sabiam que Jesus iria levá-los para um lugar seguro e conceder aquilo que eles precisavam. Só que eles colocaram as necessidades do próximo primeiro na vida deles. Eles resolveram trabalhar pelo próximo, cuidar daquela multidão, e depois foram recompensados. Eles poderiam pensar: está todo mundo comendo e eu que estava trabalhando até agora não comi. Quando nós confiamos em Deus, nós somos recompensados. E ao final nós vemos aqui que eles colheram 12 cestos cheios. Não foi 13, não foi 14, nem 15. Foram 12 cestos cheios. Deus tem o milagre certo para as nossas vidas. Deus não faz nem mais e nem menos, Ele faz exatamente aquilo que nós precisamos. Aqueles homens, eles estavam servindo, e depois eles receberam exatamente o que eles precisavam. Eles foram descansar e pegaram cada um cesto cheio de pães e de peixes. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que nós precisamos, e Ele vai operar exatamente o milagre que nós precisamos na nossa vida. Quem serve vive a multiplicação e o milagre. Quem busca, as necessidades são supridas. Nós vemos ali que o povo tinha necessidades. As necessidades foram supridas.
Então eles tinham necessidades e foram supridas. E quem serviu viveu a multiplicação. Quem serviu viveu a recompensa. E para encerrar, o que nós temos para colocar diante de Deus hoje para multiplicar? O que eu e você temos para colocar diante do Senhor para multiplicar? Se a sua resposta for nada, meu irmão, fique em paz, porque do nada Deus cria tudo. Talvez você pode pensar, mas Felipe, eu não tenho nada. Cheguei aqui hoje apenas, com a minha roupa do corpo e cheio de problema para resolver. Eu não tenho nada para colocar diante de Deus. Você tem o seu coração. E do nada que nós achamos que nós não temos, Deus faz tudo acontecer e nos leva a viver algo sobrenatural. E é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. O nada nas mãos de Deus se torna um milagre. Se Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas, imagina o que Ele pode fazer na sua vida com aquilo que você tem colocado diante dEle. Se coloque em pé, meu irmão, nós vamos orar e na sequência vamos ceiar. Queria chamar o pastor Eliel e a pastora Alessandra para me ajudar com a ceia. O que você tem para apresentar diante de Deus hoje? Muitas vezes eu já cheguei na casa do Senhor sem nada para oferecer, sem nada para dar. E na verdade o nosso coração, e nós somos tão pequenos, que nós chegamos na casa do Senhor pensando, eu não tenho nada para dar, eu não tenho nada para oferecer. Sendo que Deus só quer o nosso coração. Deus, Ele quer a nossa atitude de fé. Então, talvez hoje nós estamos aqui todos reunidos sem nada para dar. Mas nós temos o nosso coração, e o nosso coração nas mãos de Deus é tudo o que Ele precisa. Nós temos a nossa boca, e com a nossa boca nós declaramos o que nós queremos. Com a nossa boca, com a nossa voz, nós declaramos o milagre que nós precisamos em nome de Jesus. E é isso que nós precisamos fazer hoje. A opção, a escolha de sair da mesma forma que nós entramos é de cada um. A mensagem está sendo entregada, a verdade está sendo falada, porque a palavra do Senhor é a verdade. Agora as nossas vidas só continuarão as mesmas se nós optarmos por não nos manifestarmos diante de Deus. Deus, Ele espera uma atitude de fé de todos nós. E a oração da nossa boca, através da nossa boca, com o nosso coração sincero, conecta a nossa vida ao milagre. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos orar, colocando diante de Deus aquilo que nós precisamos. E se você está pensando, eu não tenho nada que eu preciso, mas eu tenho um familiar que precisa de algo extraordinário, que somente o Senhor pode fazer, então esse é o momento. Talvez eu e você, ou talvez alguém aqui esteja hoje agindo como os discípulos. Eu não vou pensar em mim, eu vou servir primeiro. Você fica à vontade, meu irmão. O que nós não podemos é ficar sem falar e nos conectarmos com Deus. A nossa oração conecta ao milagre a nossa vida. A nossa oração com fé traz aquilo que não existe para a existência. E traz o milagre se concretizando na nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos e orar juntos nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua boca, meu querido. Fique à vontade na presença do Senhor, mas fale com Ele. Senhor, nós estamos nos colocando diante de Ti mais uma vez. Tu és o Deus poderoso, aquele que pode todas as coisas. Não há ninguém como Tu. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és a estrela resplandecente da manhã. Tu és aquele que tem o poder nas Tuas mãos. O poder está em Ti, a eternidade está no Senhor. Tu és amor, Tu és o nosso Pai. E nós estamos nos colocando diante do Senhor nesse momento agora, rogando por um milagre, por uma bênção, por aquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes nós podemos julgar que a nossa vida está muito boa, mas nós sabemos que sempre existe algo que precisa melhorar, porque nós não somos perfeitos e precisamos do Senhor nas nossas vidas. E é isso que nós estamos apresentando ao Senhor agora, as nossas vidas e aquilo que precisamos.
que exista multiplicação nas nossas casas, que exista, meu Pai querido, multiplicação nas nossas famílias, que exista, meu Pai querido, recompensa, da mesma forma que aqueles discípulos estavam cansados, com fome, e optaram em servir aos outros, e depois foram recompensados com exatamente aquilo que eles precisavam. Que assim seja nas nossas vidas, que cada um de nós venhamos a receber exatamente aquilo que nós precisamos e estamos colocando diante do Senhor. O Senhor não chega atrasado, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o milagre, em nome de Jesus, vai se concretizar nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, para o louvor e honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.